A cadela vidente. Sueli possui 4 cachorros, a Fifi pretinha, de 5 quilos e 9 anos que só se coça. A Meg pretinha, de 6 quilos e 2 anos, muito brincalhona. O Guido, 20 quilos e 2 anos e meio, que é medroso e guloso. E a Branquinha, 13 quilos e 10 anos, que é calma e equilibrada. De todos eles, Branquinha é a predileta, está sempre ao lado da dona. Sueli tem vidência, mas questiona muito o que vê. Acha que pode ser excesso de imaginação. Um dia ela estava na sala lendo enquanto esperava o esposo voltar da faculdade onde fazia um curso de matemática. A Branquinha dormia tranquila no tapete, enquanto os outros cães estavam no quintal. De repente, Branquinha acordou e saiu correndo, desceu a escada que dava para a saída, mas quando a subiu novamente Sueli viu que ela perseguia um homenzinho muito pequeno, que mais parecia um rato vestido. Ela ficou perplexa ao ver aquele pigmeu tomando a direção do escritório e Branquinha atrás, desesperada para pegá-lo. Entre livros, pastas, computador e muitos papéis, o que o gnomo queria no escritório. Sueli foi atrás para ver e descobriu que ele desapareceu embaixo de uma pilha de revistas velhas onde estava um pacote de terra adubada que ela havia comprado para os vasos e havia esquecido. Quando ela examinou o pacote, descobriu que não se tratava de terra comum adubada como pensara, mas de humus de minhoca. Uma terra cheia de ovos de minhoca que já estavam se desenvolvendo, transformando em um berçário de minhoquinhas. Então Sueli entendeu. Aquele pequeno ser queria que ela visse e as libertasse. Assim, ela colocou-as em seu meio, nos vasos cheios de plantas para que se desenvolvessem. Elas teriam morrido se o gnomo não tivesse chamado sua atenção. Sueli, que sempre duvidara da existência dos seres elementais, descobriu que eles existem mesmo. Teve prova de que sua vidência não era excesso de imaginação. Mas a descoberta mais curiosa é que sua cadela de estimação Branquinha também era vidente. Os seres elementais trabalham em favor da natureza, ajudando no desenvolvimento das plantas e mantendo a vida no planeta. Não são humanos nem reencarnam. Cumprem seu papel natural e não possuem discernimento. Os devas, gnomos ou fadas têm a função de preservar a vida e ajudar a manter o equilíbrio ecológico. Videntes de todas as partes do mundo já os viram e na Inglaterra há até quem já os tenha fotografado. Eles só aparecem na foto depois que o filme é revelado. O fotógrafo não os vê. Os animais também são paranormais. Possuem sensibilidade para perceber coisas além dos 5 sentidos. Cavalos mansos de repente sem que nada aconteça se assustam, empacam, empinam, por vezes até derrubam o cavaleiro. Cachorros latem para a parede ou para um canto da casa onde não se vê nada, ou se entristecem quando acontece alguma coisa para seu dono, mesmo que ele esteja longe. Eu mesma tive um poodle chamado Sansão que costumava latir desesperado embaixo de uma árvore do nosso jardim nos chamando para ir até lá. Muitas vezes eu ou um dos meus filhos fomos até o local, mas nada havia de diferente naquela árvore. Até que um dia, meu filho Luiz viu um deva que estava calmamente acomodado no alto de sua copa. Então entendemos que ele via, mas queria que vissemos também. Depois que descobrimos isso, nunca mais ele foi até lá latir. Sansão era de estimação. Eu o criei desde pequenino. Viveu 17 anos, tempo longo demais para os de sua raça. No fim, velho, além de cego estava muito fraco e mal podia caminhar.
Nossos vizinhos o conheciam muito bem e quando ele era mais novo e escapavam, os meninos da vizinhança o traziam de volta. Acontece que um dia ele desapareceu. Quando meu filho e eu chegamos à casa à noite, depois de um dia de trabalho, ela havia desaparecido. Imediatamente saímos à sua procura. Ele não poderia ter ido longe por causa de seu estado. Procuramos pelo bairro todo e não conseguimos encontrá-lo. Ninguém o vira. Algum tempo depois, inconformada com seu estranho desaparecimento, perguntei a um espírito amigo o que havia acontecido. Ele me respondeu: estava na hora de ele desencarnar, mas ele não queria deixá-la de forma alguma. Estava tão apegado a você que foi preciso afastá-lo de sua casa para poder levá-lo. Uma vez eu o vi no astral. Estava alegre e muito bem. Entretanto, ainda não consigo explicar como foi que ninguém o viu mesmo depois de morto. Até parece que seu corpo se desmaterializou. Se isso aconteceu mesmo, nunca vamos saber. O amiguinho invisível. A morte de um jovem sempre deixa a família muito triste. Foi o que aconteceu com Cecília quando perdeu um parente adolescente. Mas como a vida continua, tempos depois Cecília teve a notícia do nascimento de sua sobrinha, que veio dar a todos muita alegria. A menina, inteligente, alegre e saudável, sempre se referia a um amiguinho que só ela enxergava. Na hora da refeição pedia um pratinho para ele. No playground não deixava ninguém se sentar na balança que ficava ao seu lado, dizendo que ele estava lá. Na escola não queria ninguém na carteira do lado e a professora não entendia por que deixar uma carteira vazia. A família procurou uma psicóloga que sugeriu a todos não dar importância. Disse que ela tinha excesso de imaginação, o que era comum em sua idade, e que com o tempo voltaria ao normal. Um dia a mãe da menina conseguiu um retrato do jovem que havia falecido tão prematuramente e, contente, colocou-o em um porta-retrato sobre um móvel da sala. Grande foi sua surpresa quando a menina, vendo o retrato, deu um gritinho e disse: "Que bom! Uma foto do meu amigo. Viu como ele existe? Onde foi que vocês conseguiram uma foto dele?" Nessa hora foi grande a comoção de todos porque a menina havia nascido depois do falecimento dele. É comum crianças até os 7 anos perceberem a presença de seres, situações e fatos que ocorrem na outra dimensão, e que os olhos humanos não conseguem ver. Os primeiros 7 anos de vida é uma adaptação do espírito que até então vivia no astral e precisa acostumar-se à nova reencarnação. Nos primeiros dias, o bebê dorme muito porque vive mais na outra dimensão do que aqui. Você sabe que quando dormimos nosso espírito vai para o astral para se refazer. Nesse período, alguns conseguem até ficar conscientes durante o sono, assumindo a vida adulta que tinham antes de nascer. Quando acordam, esquecem e retomam a nova experiência. Casos assim são raros, dependem do grau de lucidez do espírito e, por certo, do seu nível de evolução. A maioria das pessoas não tem consciência da vida astral depois do reencarne, mas algumas trazem a sensibilidade aberta nos primeiros anos e permanecem ainda muito ligadas à dimensão de onde vieram. Por esse motivo têm facilidade de perceber espíritos desencarnados. Para elas isso é natural e ficam surpresas ao perceber que ninguém mais está vendo o que veem. Daí a satisfação e a surpresa da menina ao ver a foto do seu amiguinho comprovando o que ela estava cansada de repetir. Essa percepção, à medida que o espírito vai se adaptando à nova encarnação, vai se apagando e ao chegar aos 9 ou 10 anos desaparece completamente.
Nos casos em que a criança tem mediunidade, essa sensibilidade pode reaparecer depois dos 12 ou 13 anos, ou até um pouco mais tarde. Então, será bom estudar as leis naturais de influências e energias a fim de compreender como orientar-se dentro do processo. A mediunidade precisa ser estudada por quem a possui. Quando você capta as energias das pessoas ao redor e das outras dimensões, fica confuso e perturbado. Sente coisas inexplicáveis, tais como mal-estar, dores de cabeça, enjoo, irritabilidade, depressão e tantas outras manifestações, sem que haja uma causa que justifique, e não percebe que essas sensações não são suas. Assim, procura médicos que não encontram nenhuma doença e acabam diagnosticando como um desequilíbrio nervoso e receitando calmantes.